Isso. Então, hoje a gente está iniciando o nosso primeiro dia de mentoria de 2026. E nós vamos começar com o quê? Com embasamento teórico, com a base, que se a gente não tiver essa base, provavelmente a gente vai errar lá na frente. Então, hoje vai ser um pouco mais de teoria para que você possa entender e ter essa base. Eu vou compartilhar aqui minha tela para vocês. Estão vendo minha tela? Peraí. Estão vendo minha tela? Sim. Sim, Tá? Então, o que que é que a gente vai conversar um pouco? Sobre mentalidade e fundamentos do investidor no mercado de cripto. Gente, por quê? Porque o mercado de cripto ele é realmente diferenciado de todos os outros mercados. Quais são os outros mercados que nós temos? O stock market, né, que é a bolsa de valores, que são ações. A gente tem o Forex. O Forex é um dos maiores mercados do mundo, que é o quê? Que é das moedas fiduciárias, onde você vai ali trabalhar com mini dólar, você vai trabalhar com uma volatilidade, mas não é nem perto da volatilidade que a gente tem, né? Porque o dólar oscila, oscila, mas ele não oscila 20, 30%, né? O euro oscila? Oscila, mas como são moedas fiduciárias, moedas que elas estão lastreadas nos governos em determinado país, ela não tem uma oscilação tão grande, tá? Então, o mercado de cripto, realmente é diferenciado, principalmente por causa da alta volatilidade. E a maioria das pessoas, elas têm medo de volatilidade, mas é a volatilidade que faz com que a gente tenha mais retornos. Porque quando vocês começarem a ter mais experiência, vocês vão perceber que o pior mercado para operar é o mercado lateralizado. O que que é o mercado lateralizado? É aquele mercado que não vai ter grandes oscilações. Ele sobe um pouquinho, volta um pouquinho. Ah, é horrível quando o mercado está desse jeito. E existem momentos que nós temos. Então, nossos retornos, eles não vão ser tão grandes. Então, quanto maior a volatilidade, maiores os retornos. As pessoas, maiores as perdas também. Depende. Se você não tem gerenciamento de risco, isso é uma grande verdade. Quanto maior o ganho, maior a perda. Mas se você tem gerenciamento de risco, que é para isso que nós estamos aqui, o gerenciamento de risco, ele vai limitar a nossa perda. Ele vai limitar você ficar muito negativo. Então, você vai gerenciar esse risco. Então, por isso que é importante essa aula de mentalidade e fundamentos do investidor. De cripto, tá? Isso que é especificamente para cripto. Tá? E qual que é o objetivo do nosso módulo, da nossa mentoria? Tem pessoas que são curiosas. Ah, eu quero entender mais esse mercado. Eu fui muito curiosa. Quando eu conheci o mercado, meu Deus do céu, eu era curiosa, curiosa. Eu queria, ficava noites e noites estudando, porque eu queria saber, eu queria entender e tudo. Então eu era muito curiosa. E muita gente vem, meu, deixa eu entender esse mercado que é, como que funciona ele, né? Então, o objetivo é para você que é realmente curioso, que quer entender, para você que ainda é inseguro em relação a esse mercado, para trabalhar nele, tá? Então, o que que a gente vai ajudar você a pensar como um investidor e principalmente criar uma base emocional e estratégica antes de investir, tá? Então, o que que a gente vai querer aqui? Que você entenda do mercado, tenha uma noção geral, que você tenha a mentalidade de investidor, que você venha entender os ciclos que a gente está passando, que sim, a gente precisa conhecer os nossos riscos, porque como qualquer outro mercado, existe o risco e a gente precisa conhecer esses riscos. A gente vai aprender a entender, a analisar, a fazer uma análise fundamentalista e análise técnica, né? Fundamentalista é você entender o fundamento
das cripto. E a técnica, que é uma das que eu gosto muito, ela sempre vai te dar direção. Ela te ajuda muito na direção. Sem você entender análise fundamentalista e análise técnica, você está brincando. Tá? Você não está trabalhando dentro do mercado que realmente pode trazer bons retornos para nós. A minha intenção é que você venha se sentir seguro para que você venha avançar, para que você venha trabalhar, que você tenha consistência, né? Para que você venha operar constantemente. E constantemente nem sempre é diariamente, tá? Né, o Anderson estava falando, ó, não consigo estar todos os dias no mercado. Não tem problema. Eu tenho um cliente, eu sempre falo, eu falei com ele essa semana ainda que ele trabalha. Eu sempre falo dele porque eu gosto muito do exemplo dele. Ele foi um dos meus primeiros alunos lá em 2020, lá no Brasil ainda. Ele fez o curso lá do Brasil. E ele opera só de sábado. Só que até hoje ele opera. Ele tem investimento comigo, mas uma boa parte ele fala. Às vezes ele me manda, ô Rô, fiz mais do que você me dá. Eu falei, é para isso que serve o mercado, exatamente. Sabe? Mas ele tem uma constância e ele opera somente de sábado, que é o dia que ele pode. Mas o que que é? Constância. Constância não significa diariamente. Eu tô diariamente. Dificilmente é um dia que eu não entro no mercado. Mas se você não puder diariamente, coloque ciclos ali, coloque momentos, coloque constância, nem que seja final de semana, para você entender e fazer como ele. Ele já monta as operações para a semana. Ele monta lá as 5, 10 operações dele. Agora ele já está com 10 operações montadas, porque ele já está com um volume maior, né? Então ele opera é aquela semana. Fechou, não fechou? Ele vai ver só no próximo sábado. Mas ele tem constância. Então isso é ser constante, tá? E um conceito principal. Antes de aprender a ganhar dinheiro, a gente precisa aprender a não perder dinheiro, tá? A não perder, porque o que mais você ouve às vezes no mercado de cripto é as pessoas: "Ah, eu entrei e eu perdi, eu só perdi dinheiro, eu só perco e tal". Então a gente vai entender aqui como realmente não perder, como gerenciar esse nosso risco, tá? E qual que é a diferença de um apostador e de um investidor, tá? O apostador é aquele que vai buscar lucro rápido, tá? Se você quiser lucro rápido, você não é um investidor. Você é um apostador, tá? Porque não vem do dia para a noite, é uma construção, é uma constância, tá? Você compra por hype. Hype é o quê? É o povo, tá todo mundo falando, todo mundo fala, eu vou lá e aposto. Um pouquinho, alguma coisa, você tava num grupo, o pessoal tava falando de uma moeda, alguma coisa assim, você colocar um valorzinho, ok, nem que seja por experiência. Mas tem pessoas que eles vão só atrás de hype, né? De moedas que são de pré-lançamento, que é o mais perigoso que tem, é o maior risco que tem. Então, você que vive só de hype, não vai dar, você vai se dar mal, sabe? Uma outra vez, até por questão de experiência, eu já entrei. Eu entrei em grupos de hype que são moedas que vêm e vai embora e tudo, mas eu tive uma experiência, algumas eu ganhei, outras eu perdi completamente. E eu percebi que não era aquilo ali que realmente ia me dar algo mais sólido, não ia me dar ali um retorno da qual eu queria. Apostador é aquele que age por emoção, que vai ali na emoção, no calor, tá lá as notícias e tal, e o mercado tá subindo, 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 e você vai lá e coloca um monte de dinheiro e tudo, sem ter realmente e ter estudado, entendido os ciclos, onde nós estamos, então você vai lá e compra por emoção. O apostador, ele não tem estratégia, ele simplesmente compra, vai comprando, só vai comprando aí, né? Vai comprando, daí sempre diz que perde e tal, mas não tem um gerenciamento de risco. E normalmente segue influência da internet, né? A internet tá cheia de gente, tá cheia de gente aí. Ah, vou te dar uma dica, vou te dar uma dica. E
ele vai só te dar ali, você vai naquilo ali, mas você não vê o fundamento, você não vê a análise técnica, você não percebe, você não verifica quanto que aquela moeda pode gerar para você. Então, esses são os apostadores. Agora, quem realmente quer investir, quem realmente quer trabalhar nesse mercado? Primeiro, ele tem um plano de ação, né? Por exemplo, a gente faz anos que todo domingo é o momento de eu parar, de eu verificar, de eu avaliar e eu comprar e eu jogo lá para minha carteira. Faço, às vezes, avaliação das minhas carteiras, eu reviso. Então, tem que ter plano, sabe? Não, o que que eu vou fazer esse ano? Eu vou fazer hold, eu vou começar a comprar Bitcoin toda semana, todo mês, uma vez, independente do preço, eu vou começar a comprar, pensar no longo prazo também, tá? Porque uma pessoa que ela é investidora, ela vai pensar no longo prazo. Tá, e é legal porque o longo prazo do mercado de cripto, ele é bem diferente do longo prazo de qualquer outro mercado, tá? O longo prazo do investidor de cripto, médio prazo é três anos. 5 anos já começa a ser longo prazo. Você pensar em 5 anos no mercado é muito pouco tempo, gente, em relação a outros mercados, né? Eu faço muitos seguros. Os seguros você vai pensar somente em 30 anos. Gente, eu ainda faço vários investimentos em seguro pensando em 30 anos. Eu fiz um curso na Disney, dentro da Disney e da Universal. E aí o vice-presidente da Universal, ele falou que eles têm planos para 50 anos para geração que eles nem vão mais estar, mas eles têm planejamento para 50 anos. E um exemplo que eu não esqueço que ele deu, ele falou: quando veio a pandemia, nós já tínhamos todo um plano já há muitos anos de construir o outro parque, esse é o último parque que eles construíram da Universal. Então, quando veio a pandemia, eles falaram: bom, tá tudo fechado, vamos executar o nosso plano. Então, eles já tinham um plano e eles fazem planos para 50 anos. Então, o mercado de cripto, pensar em 5, 10 anos é muito rápido, porque passa e passa muito rápido. Eu já estou aí 8 anos, eu estou indo para 9 anos nesse mercado esse ano. 9 anos de mercado passa muito rápido. Então, o investidor tem que pensar no longo prazo. Tem que entender os riscos, que sim, existe risco, né? Tem que entender os ciclos e ter principalmente o quê? Gerenciamento emocional. Não é só gerenciamento de risco que a gente precisa ter, não. A gente precisa ter gerenciamento emocional. Porque, gente, a técnica é uma só, é 20% de técnica. A técnica você vai aprender. Agora, o gerenciamento emocional, a constância é algo que vai te diferenciar no mercado, né? E agora eu quero ouvir um pouquinho de vocês. Já falei, depois eu vou falar mais um pouquinho, mas eu queria saber a dor de vocês, eu queria saber o objetivo de vocês, tá? Para a gente poder até trabalhar também com isso. Quem que quer falar? Qual que é o teu objetivo com essa mentoria? O que que você quer com essa mentoria? Se alguém quiser falar e abre aí, fala. Acho que eu vou começar eu, então. Vai. Isso aí, André. Bem, eu hoje em dia eu trabalho eu já trabalhei na parte de programação de computador antigamente. Aí Uhum. quando eu mudei para os Estados Unidos, eu vim trabalhar na área de piscina, né? Que é o que eu faço até hoje. Tenho minha própria empresa. Só que como a gente veio conhecer isso através, né, da prima da Adriana e aí veio conhecer vocês, isso me entrou na minha ideia de aprender. Porque da mesma forma que eu sempre gostei de mexer com computador, isso é uma área que possivelmente eu também venha me dar bem. Não que Verdade. seja fácil. E com isso, eu vou também eliminar os problemas futuros que eu posso estar tendo, que é problemas no corpo, coluna, dores, que hoje eu já sinto por causa do meu trabalho. Sim. E como é uma área que eu gosto de mexer, eu acredito que seria uma boa opção para mim. Ah, legal. Muito bom. Aham. Então você tem intenção de fazer isso como uma profissão. Sim. E se Perfeito. possível, se for possível, em alguns anos, se eu tiver a oportunidade
tá dentro de casa só trabalhando com isso, sim, eu vou estar fazendo todo dia. Muito bom, Uhum. excelente. Isso aí. E quem mais? Qual que é teu objetivo? Se quiser falar, vai Bom, ser. eu também tenho essa ideia de usar como trabalho mesmo, sabe? Tipo, Legal. independência financeira, né? Uhum, Igual você muito falou, eu bom. sempre brinquei, né? Nunca tive essa estratégia, a sabedoria de quando entrar, quando sair exatamente, as coisas assim. Então, eu sempre brinquei. Tem muito tempo que eu brinco com o mercado de estoques mesmo. Aprendo, gosto de ter a curiosidade de entrar nas corretoras e aprender a mexer com tudo, e Legal, procuro os indicadores, sabe? Eu gosto de mexer com isso. E é um tipo de trabalho que eu sempre quis ter, de ter a independência de não estar preso em um lugar, legal. sabe? Poder operar de qualquer lugar. Se sai para o outro lado do mundo, eu posso entrar no computador lá e operar. Então, É. essa é a flexibilidade que eu gosto desse mercado, né? Não, maravilhoso. Esse Só- também foi o que me atraiu. Quando eu conheci o mercado, primeiro que, claro, eu fui muito feliz, né? Em um mês e meio, minha vida virou com esse mercado. Então, assim, né? O mundo pode falar o que quiser, mas eu tenho uma experiência maravilhosa com ele, né? Ele acelerou minha vida em 7 anos ali. Mas o que me chamou a atenção desse mercado é justamente isso: você poder trabalhar em qualquer hora e qualquer lugar, né? Eu, como dentista, eu tinha que estar ali, né? Tá lá no consultório e tal. Mas realmente comigo também foi isso que me chamou a atenção, que eu fiz, que eu quis. Eu falei, meu Deus, esse é o que eu precisava. Eu posso trabalhar em qualquer hora e qualquer lugar. E realmente é qualquer hora, porque ele é o único mercado agora, já estão começando o mercado tradicional, gente, ele está começando a se adaptar ao mercado de cripto, sabe? Porque antes era o mercado tradicional que, né, que tinha direção, que dava a direção. Mas eu não sei se vocês viram a notícia aí que tem alguns mercados que já tá virando como o mercado de cripto, 24/7. 24 horas, 7 dias por semana, né? Stock market normalmente era das 9 às 5. E agora já os mercados já estão estudando essa possibilidade, alguns já estão colocando de trabalhar 24/7. Ou seja, o que para mim mais pegou quando eu conheci que eu podia trabalhar fim de semana, eu podia operar fim de semana e à noite depois que eu chegava do consultório. Então, isso foi uma coisa que me atraiu muito. E ele continua atraindo pessoas por causa disso. Bem isso. Mais alguém que quer comentar aqui qual que é o teu objetivo? Cláudia, que tá aí, o Zac, que estão começando. Boa noite, Rosângela. Eu tô com um problema aqui na minha câmera. Não tem problema. Se você não Próxima quiser vez vir, você vai me ver. Você está me ouvindo tô direitinho? te ouvindo, aham. Pois é, eu, né, como você sabe, nós ficamos sabendo do seu desse trabalho pela nossa amiga de Alabama e já começamos a investir com você. Então, queremos aprender e o Isaac também está para porque eu, de parte financeira, eu sou péssima. Então, eu vou Uhum. acompanhar só para me entender melhor e não sei se eu vou usar diariamente, entendeu? Não sei se vou virar um trader, mas eu quero entender para poder, planos talvez investir um pouco mais com você, e se o Isaac entender um pouco melhor, entendeu? Investir um pouco também à parte, mas o meu objetivo aqui é só me sentir melhor para fazer mais investimentos, não só com você, que seria a intenção maior aqui, mas talvez no futuro. Dentro do mercado em si, né? E Cláudia, conhecimento nunca é demais, Uhum, sabe? claro, Isso aqui é super importante. O nosso primeiro investimento tem que ser em conhecimento, né? Porque é isso que vai diferenciar a gente na caminhada. isso. Mais alguém quer falar? Qual que é o seu objetivo? Não? Então vamos lá. O próximo.
Então vamos lá agora um pouco mais técnico aqui, tá? O que é blockchain? Às vezes a gente fala tanto de mercado de cripto. A sua Andrea falou ali que é bom por não ter um fuso horário, é verdade. Então, assim, a gente fala tanto do mercado de cripto, mas o mercado de cripto ele não existiria sem a blockchain. Então, a blockchain é a base de tudo. É a blockchain que permitiu existir o mercado de cripto. E o que que é a blockchain? Ele é um sistema de registro digital público, descentralizado e extremamente seguro, tá? Por que que ele é digital e público? Ou seja, se eu te mandar ali uma moeda, vou te mandar ali o USDT lá na tua carteira. Pela blockchain, você consegue entrar e ver todas as transações que eu fiz naquela carteira. Tá público, sabe? Você consegue visualizar tudo isso através da blockchain. Ele é descentralizado, ele não está limitado aos Estados Unidos, ao Brasil, à China. Qualquer lugar do mundo você pode agir pela blockchain, né? São vários computadores no mundo inteiro que eles comprovam aquela transação. Se você fez uma transação, não é daqui de mim para o Anderson, não. Teve várias confirmações em vários computadores, tá? Então, por isso que ele é descentralizado. Em qualquer lugar do mundo existem esses computadores onde eles vão comprovar essa transação. E ele é seguro justamente por causa dessa quantidade de comprovações, né? Eu tenho um banco digital, dois bancos digitais no Brasil, a gente está construindo um outro. E a gente tem o banco digital lá no Brasil. E agora que eu também estou entrando nesse mundo de banco, eu estou entrando ali. E olha, é muita loucura. E semana passada nós tivemos reunião com o Banco Central, foram mais de 2 horas de reunião do Banco Central dos grandes problemas do Pix. Por quê? Porque o Pix, eles conseguem visualizar somente até um determinado momento. Chega uma hora que você não consegue mais ver. Por isso que existe tanta fraude de Pix. Depois do Pix, o Brasil, ele se tornou o segundo maior país em fraudes. Só perde para a Nigéria, tá? Por causa do Pix. Por quê? Porque não existe comprovação. O que que acontece? Eles vêm, eles mandam para um, daí eles tiram de uma conta, vai para outra, vai para outra, vai para outra, chega uma hora, o Banco Central não consegue mais rastrear. E aí ele perde. Então, rapidamente eles passam para uma conta e não consegue rastreio e não consegue visualização. Diferente da blockchain, que da blockchain você consegue ver tudo para onde vai, tá? Só que ele é descentralizado. Por quê? Você consegue visualizar tudo que aconteceu. Você pode pegar qualquer endereço na internet e olhar ali e você vê tudo que aconteceu. Mas ele é descentralizado. O que que significa isso? Não existe um nome, um e-mail, um CPF, um CNPJ, um EIN, um Social Security, sabe? Não existe. Então, ao mesmo tempo que ele é público, que você consegue visualizar tudo que está acontecendo naquela carteira, você não sabe de quem é aquela carteira. Então, gente, olha a sacada do que é a blockchain. Entendeu? Porque é algo assim que realmente veio revolucionar o mundo, né? Aqui, ó. Então, o que que a gente pode também resumir? Que ele é um livro contábil mundial, onde todas as transações elas ficam registradas e ninguém consegue apagar ou alterar. Por exemplo, quando eu entrei nesse mercado e eu comecei a entender um pouquinho da blockchain, fiquei doida por causa da odontologia. Na época eu era dentista, então eu pensava dentro da odontologia. Falei, uau, que legal! Então eu posso atender um paciente aqui, aí a gente tem a ficha, a gente faz todas as anotações. Se eu colocar o meu relatório desse cliente na blockchain,
ele pode ir para qualquer lugar do mundo e através da blockchain você pode acessar, tá? Então, agora a tendência é utilizar blockchain para tudo. Se você vai no médico, você tem os exames, a tendência é jogar todos os teus exames para blockchain. Por quê? Porque qualquer lugar do mundo que você vá, você tem todo o teu histórico, né? Então, é algo que realmente você consegue visualizar em qualquer lugar do mundo. Então, isso realmente é algo que veio mudar, que veio avançar o mercado, tá? E o que que são as criptomoedas? Eles são ativos digitais criados dentro de onde? Da tecnologia da blockchain. É por isso que eu falei que não existiria criptomoeda se não existisse blockchain. Então, primeiro veio a blockchain para depois vir as criptos, que são ativos digitais, né? O dólar é uma moeda, mas é uma moeda fiduciária. Aqui, Bitcoin, ele é uma criptomoeda. Por quê? Porque ele não anda na mesma rede dos bancos, né? Eu mando dólar muito para a China, eu faço várias transações diariamente para a China. E é muito engraçada, porque eu fazia muito mais. Agora a gente já não está mais usando muito Wire, né? A gente está usando mais o SDT. O pessoal que faz compra na China e precisa pagar lá, é, hoje eles já estão, já estão preferindo receber o USDT, que é uma stablecoin, que é um dólar digital, do que o próprio dólar. Por quê? Porque para eu mandar dólar, aqui, ó, vou mandar 20 mil dólares lá para a China. Eu pago 45 dólares de wire. E demora ainda. Às vezes dá problema. Meu Deus, já aconteceu de eu mandar um dinheiro lá, a pessoa não receber, deu problema lá, não sei o quê, um negocinho erradinho ali que deu, aí não chegou, levou 90 dias para esse dinheiro voltar. 90 dias. Gente, com o SDT, eu pago 10 centavos, tá? 10 centavos, em menos de um minuto tá na conta dele. Então, o que que é mais fácil? É muito mais fácil. E o SDT hoje, lá na China, eles conseguem utilizar e pagar em tudo. Hoje existem cartões de crédito e de débito. A gente tá no nosso banco, a gente tá ali, tá montando, onde você vai ter o teu cartão, e se você tem o SDT, você passa em qualquer lugar do mundo, né? Então, esse é o diferencial. E então, em relação às criptomoedas, tá? Quais são as categorias de criptomoeda, tá? A primeira delas, moeda de reserva de valor, tá? Bitcoin. Bitcoin é uma reserva de valor. Estados Unidos está fazendo reserva de valor, China está fazendo reserva de valor, Japão está fazendo reserva de valor em Bitcoin, tá? Porque a gente chama de ouro digital, né? Qual que é o grande problema do ouro? Porque antigamente você tinha, né, o dólar lastreado no ouro. Mas o que que acontece? Qual que é o problema do ouro? Difícil transição, né? Você vai levar alguns milhões de ouro daqui para o Brasil? Não vai, não consegue, né? Então tem essa dificuldade de transição. Por isso que o Bitcoin também hoje ele está sendo chamado de ouro digital. Por quê? Porque dentro de um pendrive, né? Depois a gente vai ter aula sobre carteiras, eu vou mostrar as carteiras. Dentro de um pendrive, você pode levar bilhões para qualquer lugar do mundo. Por quê? Porque ele é uma reserva de valor, tá? O Bitcoin, a Litecoin também. Eu gosto muito da Litecoin. Litecoin faz anos e anos que eu uso e eu uso muito Litecoin, tá? Existem algumas plataformas plataformas de pagamento que elas usam Litecoin, porque qual que é o problema do Bitcoin? Ele é uma reserva de valor, mas a transação dele é mais lenta e mais cara. A da Litecoin é rápida e muito barata. Então, eu faço muito pagamento de Litecoin. Na verdade, o que que acontece? As pessoas compram Litecoin de mim
e eu faço o pagamento na plataforma. Elas precisam liberar lá o tráfego delas, então aí elas usam Litecoin, porque ela é muito mais rápida e muito mais barata. E ela também é vista como uma reserva de valor. Ela veio um pouco ali para ser uma segunda opção do Bitcoin mais barato e mais rápido, né? Então, eu uso muito Litecoin, faz anos. Plataformas, outra categoria. Plataformas de contratos inteligentes, né? O principal ali dos contratos inteligentes é o Ethereum, a Solana, a Avax, a ADA. Você faz contratos inteligentes dentro da blockchain. Gente, daqui a uns anos não vai mais existir cartório, tá? Escreve o que eu tô falando. Não vai mais existir cartório. Por quê? Porque é tudo na blockchain. Você faz os contratos inteligentes ali e tá tudo ali, tá tudo certificado ali, tá? E sim, uma das principais moedas para contratos inteligentes, uma das primeiras, uma das maiores, que tem uma maior quantidade, é realmente o Ethereum, tá? A Solana veio também como uma opção, mais ou menos como o Litecoin, como uma opção mais barata e mais rápida do que o Ethereum também, né? A Vax, a ADA também. Aí outra categoria, tokens de utilidade. Por exemplo, a Link. Gente, eu já ganhei muito dinheiro com a Link, né? A Link é uma moeda que até inclusive o Google utiliza ela e ela faz o quê? Ela faz uma conexão da blockchain com o computador. Então ela faz um fornecimento de dados externos entre a blockchain e a base do computador ali, tá? Então, ele é um token de utilidade. A Fio, ela faz armazenamento de dados descentralizados, também ela armazena dados. Então, essas moedas, elas têm uma utilidade. Tokens de projeto e ecossistema. Por exemplo, a Uni. A Uni, ela é a moeda de uma plataforma descentralizada. A gente vai ter aula de plataforma descentralizada, das DeFi também, tá? A gente vai ter aula. E a Uni, ela é a moeda de uma DeFi, de uma plataforma descentralizada. Kraken, Binance, Coinbase, são todas corretoras centralizadas. Por quê? Porque você precisa colocar. Quando você vai abrir, vocês precisaram colocar a documentação de vocês, vocês precisaram colocar o nome, existe um dono, existem as regras ali, tudo, né? Você recebe ali o teu 1099, você recebe ali para você pagar seus impostos e tudo. Então, é uma plataforma centralizada, mas as DeFi são plataformas descentralizadas. Você não coloca nada, você só coloca a tua carteira ali. E a Uni é uma das plataformas da Uniswap, tá? A Aave. A Aave, ela tem uma plataforma de empréstimos, tá? Que você pode fazer empréstimos ali. Então, é uma outra categoria. Então, essas moedas não é só uma moeda que ela sobe e desce. São moedas que têm utilidade, que têm as suas categorias, né? Hum. Aqui, o que que a gente tem que entender aqui também a respeito do que é realmente especulação e do que é investimento. Especulação. O que que é uma especulação? São pessoas que ele vem sempre esperando a uma valorização rápida, que é mais a questão lá que eu falei como o apostador, tá? Aquela pessoa lá, tá? O especulador, ele é um apostador, tá? Que ele vai querer uma valorização rápida, ele vai entrar só nas hype, com altíssimo risco e principalmente sem estratégia. Essa pessoa que tá fazendo, tô fazendo por fazer, tô especulando. Agora, aquele que vai fazer realmente um investimento, ele vai ter análise, ele vai ter planejamento, ele vai ter pensamento de longo prazo e gestão de risco, né? Vai saber gerenciar o risco. Agora, mais uma pergunta aqui para vocês. Quem que já comprou no topo? Quem já comprou no topo?
Alguém aí já comprou no topo? Eu já. Já. Você quer dizer, tipo, quando Eu tá em já. alta, comprar errado? Exato, comprar errado. Sim. Comprar lá no topo. Quem nunca, né? Quem nunca? É normal. Claro, existe, né, uma questão ali que dificilmente você vai achar o topo e o fundo. É muito raro. Mas o mercado ele dá indícios em que você está no topo e ele dá indícios muito claros, né? Que você está no topo. Então, nos primeiros momentos, claro que eu também já comprei em topo, mas depois você vem se lapidando, você vem entendendo, aí depois você não vai comprar. Você já para isso. O que eu mais escuto é as pessoas falando assim: ah, eu comprei e depois só baixou, só baixou, só baixou. Eu falei, claro, você comprou na notícia, quando tá a notícia, Bitcoin subindo, nananana, é lá que você compra. Essa é a hora que nós estamos vendendo. Qual é o melhor momento de você comprar? Quando tá todo mundo aterrorizado. Ai, porque o mercado tá caindo, tá despencando e tal. Sabe quando aparece nas notícias, lá na capa da revista, Bitcoin quebrou, tal, crash. É ali mesmo que você tem que comprar. O melhor momento para se encher, mano, sabe? Por quê? Porque é um momento de baixa, tá todo mundo vendendo. Então, aí você tem que pensar aí no médio e longo prazo, né? Então, a maioria das pessoas, eles compram mais pela notícia. Mas quando você entende do mercado, vai ter momentos que você não vai comprar. Às vezes, e eu sei que dá comichão, gente, porque assim, o mercado subindo, 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 só que você tá olhando ali tecnicamente que daqui a pouco vai despencar. Só que daí passa um dia, não despenca, passa 2 dias, não despenca e tal, né? Aí você tem que ter o quê? Gerenciamento emocional, porque senão a gente vai na emoção, a gente compra na emoção, sabe? Então, o gerenciamento emocional, ele é 80%. 80%, 20% é técnica, 80% é gerenciamento emocional. É você fazer o feijão com arroz, é você fazer o básico, né? E quem acumulou nos ciclos de baixa pode ter certeza que não se decepcionou. E o mercado ele funciona em ciclos, tá? Então, o bear market, o que que é? O bear market é quando o mercado está em queda, quando as pessoas estão com muito medo, mas é também a grande oportunidade de acumulação. Então, em bear market é quando as pessoas estão com medo, quando o mercado está despencando. E aí é o melhor momento para você fazer a acumulação. O bull market é quando o mercado está lá em alta, tá aquela euforia lá e é o momento da gente realizar lucro e não de comprarmos, gente. Bull market é momento de realizar lucro, não de comprar, tá? E quais que são as fases emocionais do mercado, tá? Isso é importantíssimo vocês entenderem essas fases, porque todos nós passamos por essa fase, tá? A fase do otimismo, não, tô otimista, eu vou ganhar nesse mercado, vou ficar rica nesse mercado. Euforia, você tá ali, né? Tá ali naquele negócio, eu vou fazer, então vem o otimismo, vem a euforia, mas depois foi uma euforia e não aconteceu o que você aconteceu. Aí você levou os stop loss, aí você não ganhou o que você queria ganhar, você não fez o que você tinha que ser feito, e aí vem a negação. Ah, não, esse mercado não funciona, isso daí é furada. Isso aí é furada. Ah, não quero. Você começa a negar. Não, não quero. Não, isso daí não dá em nada. Isso daí é mentira. Isso daí é para poucos. Aí você começa a achar desculpas, você começa a negar, tá? Natural, gente, todo mundo passa por isso. Aí vem a fase do medo, porque às vezes você comprou, você tá muito negativo, você tá com medo de perder. Aí vem a fase da capitulação, que é o quê? A desistência. Meu Deus, eu já perdi aí 60%. Quer saber? Eu não vou perder mais 40%, então vou vender. E normalmente é bem a hora que não era para você vendeu, né? Então aí vem a desistência, você desiste do mercado.
Mas quem persiste, ele vê a recuperação, tá? Se você não passa pela fase da capitulação, se você se mantém, você vai ver a recuperação. Não é do dia para a noite. Existem os ciclos, mas você sempre recupera. Salvo algumas moedinhas aí kamikaze, né? Eu já tive moedas que virou pó, tá? Então tem algumas moedas kamikaze mesmo que elas vão virar pó. Já aconteceu isso, e se você está no mercado, é normal. Mas a grande maioria, se você está trabalhando com moedas mais consolidadas de uma forma correta, você recupera, tá? Recupera e tem bons retornos. Então, investidores profissionais compram no medo. Quando tá todo mundo com medo, é a hora que você vai comprar. E quando tá todo mundo feliz, tá lá o mercado subindo e tal, é a hora que você vai vender. É a hora que você vai realizar o lucro. Gente, eu tive. Nossa, teve uma pessoa ali que ela não entendia que ela poderia realizar lucro. Ela comprou Bitcoin, eu acho que foi a US$ 15.000. US$ 15.000. Quando tava cento e poucos. Eu dizia para ela, realiza lucro, realiza. Não, senão eu vou perder o valor que eu comprei. Eu vou perder o valor que eu comprei. Eu falei, não pensa no preço, pensa na quantidade de bitcoins, tá? Se você vender, daqui a pouco vai cair, ele não vai subir para a vida inteira, vai cair. Você pega esse dinheiro e você vai comprar mais bitcoins. Você não vai perder o valor dos 15.000. Ela falou que ela não ia vender, não ia vender, porque senão ela ia perder o dos 15.000. Eu falei, só que você não realizou lucro. Você tem que, gente, tem que realizar lucro. Existem momentos que tem que realizar lucro. Eu já cheguei a vender em dois momentos assim, ó, que eu vendi 100% das criptomoedas, mas tudo. Vendi tudo, 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 dolarizei tudo, né? Eu não peguei o topo de 126. Quando começou dali, eu cheguei a vender a 108, subiu até 126, só que foi muito rápido, mas eu tava vendo que ia cair. Eu tive um gerenciamento emocional, porque dava vontade. E eu comprei tudo, eu vendi tudo, tudo, tudo a 108, tava com um lucro tremendo ali. E ele continuou subindo, mas eu me segurei. Eu sempre falo, você sempre vai se arrepender ou de ter vendido ou de não ter vendido, né? Eu vendi a 108, só que a gente não sabia exatamente aonde que ia parar, não. Ali não, vai parar 110, 112. Eu falei, se eu realizar 108, tô louco de feliz, né? Ele ainda esticou mais um pouco, mas depois despencou. Então, eu realizei o meu lucro, né? Então, tem momentos que você realmente precisa realizar lucro, senão o que que vai acontecer? Você vai deixar de ganhar, tá? Você vai deixar de ganhar. Então, sim, existem momentos que precisam vender. Quando o mercado tá na euforia, é momento de vender. Você já tá com lucro? Vende, realiza lucro. Espera depois, é, coloca ordens lá embaixo para você aumentar, tá? Aumentar a quantidade de Bitcoin pensando no futuro. Por exemplo, eu tenho, né, a minha meta que eu sei que vai chegar a 1 milhão. Gente, escreve aí, 2030 ele vai estar 1 milhão, tá? Deixa eu ver aqui, ele vai estar 1 milhão. Então, eu tenho essa certeza que o mercado ele vai chegar a US$ 1 milhão o Bitcoin. Quer ficar milionário? Guarda um Bitcoin aí, vai comprando Bitcoin, vai comprando, né? E é muita certeza, porque quando eu comprei meus primeiros Bitcoins a US$ 3.000, já se falava que ele chegaria a US$ 100.000, e eu acreditei nisso, eu sabia que ia chegar. Então, e já desceu, e daqui a pouco já volta novamente e tudo. Então, o que que é mais fácil, de 3.000 a 100.000, ou de 100.000, ou de agora 70.000, 69, 70.000, chegar a 1 milhão? É muito mais rápido, é muito mais fácil, é só 10 vezes mais, tá? Então, vai chegar a 1 milhão, sim. Então, o que que você tem? Eu tenho Bitcoin, que esse daqui, isso aqui,
Só vou vender quando ele chegar a 1 milhão. Só que não vou só vender, na verdade, eu já realizei lucro. Aí agora compra de novo, espera baixar, compra de novo e reservo. E vou reservando, e vou reservando, tá? Mas eu realizei lucro. Só que aqueles valores que eu tenho é só pensando em estar com 1 milhão. Mas de tempos em tempos eu realizo lucro para quê? Para aumentar a minha quantidade de Bitcoin. Porque às vezes a gente pensa muito no valor, mas nem sempre pense no valor, pense na quantidade de bitcoins, tá? Porque é o que vai te dar um grande lucro lá. E é por isso que precisa ter a realização de lucros, para depois você comprar mais barato. Ou também utilizar o dinheiro, né? Também é uma outra situação, tá? E qual que é a psicologia do investidor aqui, ó? Os principais erros emocionais. É importantíssimo isso, tá? A FOMO, tá? O que que é a FOMO? É o medo de ficar de fora. Você vê, tá vendo todo mundo naquela euforia e tal. E aí você fica com medo de ficar de fora e entra no momento errado, tá? Por quê? Porque você tá lá naquela euforia, você entrou na euforia. Então você que tem uma cabeça, que tá entendendo, que tá conhecendo mais do mercado, não vai, Maria, vai com as outras, sabe? Entenda o mercado, seja racional, tá? Não seja emocional, tá? Outro, vende ou entra na hora errada por causa da FOMO, por causa desse medo de ficar de fora, e vende no prejuízo por pânico, meu Deus, por pânico, compra no topo, tem falta de paciência, ou também o contrário, excesso de confiança, também é uma coisa que pode te quebrar. Eu já caí do cavalinho. Eu estava muito confiante e eu caí do cavalo. Eu já passei por tudo dentro do mercado. E é importante, sabe? Que você vai passando essas coisas, numa próxima você não erra mais. Então, às vezes, é igual o Pablo Marçal fala, né? Eu nunca perco. Ou eu ganho ou eu aprendo. E é bem isso, sabe? Eu levei várias situações como aprendizado. E aí depois eu não cometo de novo, né? Então, é isso. E erros que fazem 90% das pessoas perderem dinheiro. Sem estudar. Parabéns, não é o caso de vocês. Vocês estão aqui porque vocês estão fazendo a diferença. E isso aqui, gente, esse é uma das coisas que mais acontece. Investir dinheiro que precisa no curto prazo. Nossa, ai meu Deus, como eu sofro com um cliente que faz isso, porque às vezes vem uns clientes, gente, que não são meus clientes da Invisto, da Fine Wolf e tudo, mas que eles querem comprar cripto, tá? E aí eles compram, aí eu só vendo, eu só faço a venda. Ele não quer abrir uma corretora, ele não quer aprender a comprar, a vender, então eles procuram um P2, né, um P2P, que no caso eu faço isso. Eu vendo muita criptomoeda para as pessoas. Compro e eu vendo muito fora das exchange, tá? Que a gente faz o OTC. A gente trabalha com grandes volumes. Você vai comprar 100 bitcoins, você não vai comprar na corretora, tá? Porque senão você vai levar o valor lá em cima. Então você compra de OTC. Então a gente faz OTC, que é compras e vendas de grande volume. Mas até os pequenos, normalmente o que eu mais sofro são com os pequenos, né? Recentemente eu sofri demais com uma cliente lá da Califórnia. Ela não é cliente da Invis, não é cliente da Fine Wolf, nada. Mas alguém indicou ela que eu vendia e tudo, e ela não queria colocar o nome dela nas corretoras e tal. E aí ela começou a comprar cripto de mim, né? Mas assim, eu não dei nenhum curso para ela, tudo eu simplesmente vendi. Alguém passou lá umas moedinhas que ela queria comprar e eu fui vendendo, né? Ela, eu quero tanto desse, quero tanto desse, quero tanto desse. E agora, esses dias, ela, nossa, me mandou mensagem descascando, porque, meu Deus, esse negócio, você me vendeu um negócio que não funciona, você me vendeu um negócio que não. Aí eu falei pra ela, eu falei, de verdade, eu não tenho responsabilidade pelas suas criptomoedas, eu só te vendi, mas é você que tem. Se você quer que eu tenha responsabilidade, você tem que investir na Invista ou na Fine. Se não.
Aí eu tenho 100% das responsabilidades. Quando o cliente coloca dinheiro nas nossas empresas e eu vou comprar as cripto, eu tenho 100% da responsabilidade dessas cripto. Mas quando eu só vendo para a pessoa e tá lá na carteira dela, é você que tem a responsabilidade de entender o mercado e de não precisar para curto prazo. Porque quem que mais pira e sofre com o mercado? Compra pensando no curto prazo. Ó, não, eu vou comprar agora e aí daqui 6 meses eu vou precisar do dinheiro. Se você precisar daqui 6 meses, pode ser que você tenha menos do que você investiu, sabe? Então, se você não quer aprender, não quer operar, pensa no longo prazo. Só compra pensando que você só vai vender quando você tiver lucro. Pode cair, 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 mas você não vai vender. Agora, se você entrar comprando criptomoeda, precisando no curto prazo, pode saber que você vai se decepcionar, tá? Você vai se decepcionar. Outro erro, a pessoa não tem o gerenciamento de risco, não tem essa gestão de risco, não diversifica, tá? Diversificação, eu sempre falo, diversificação é a melhor opção. Não entende dos ciclos, não tem um plano de saída, né? Eu tenho planos de saída, por exemplo, ali eu já tive momentos assim, olha, eu vou sair se dobrar, a hora que dobrar eu saio. É um plano de saída. Enquanto não dobrou, eu não saio, eu mantenho, né? Então, é planos de saída. Acreditar em promessas irreais, né? Promessas aí, o Bitcoin vai subir 1000%. Não vai, gente, não vai. Ele vai subir 10 vezes mais, mas 1000% já foi a época de 1000%. Existem moedas que podem subir? Pode, mas o risco é muito maior do que qualquer outra moeda, mas existe, eu já peguei, já operei tendo 2000% de lucro. Ai, é lindo, mas não é todo dia que a gente tem isso, né? Então são as promessas reais, pode acontecer. E se você for investir numa moeda assim, pensa que você pode, que é um dinheiro que você pode perder. E outra, não proteger o patrimônio, tá? Você vai investindo, investindo e você não protege o patrimônio. Quando eu fiz as vendas de 100% do mercado, eu pensei 100% na proteção de patrimônio. Falei, não, eu já tenho um valor muito bom aqui, eu já tô com um lucro excelente, eu preciso proteger o meu patrimônio. Aí fiz a venda de todas as criptos, fiquei sem nada, esperando baixar novamente, né? Pensando nessas criptomoedas do longo prazo. E para terminar, a última pergunta aqui para nós encerrarmos: qual o erro emocional que você já cometeu? Você cometeu algum desses erros que a gente falou? Você se viu em algum desses momentos? Alguém quer comentar? Eu já me vi. Hum, conta aí. Acho que foi sempre na hora que você vê que está subindo, todo mundo está comprando, e aí você acha que você vai perder a entrada, e aí você acaba adicionando até um pouco mais alto para não correr o risco, e aí ele sobe um pouquinho, né? Porque você já comprou um pouco até mais alto, e ele acaba voltando. A FOMO, né? É, sim. Exato. Exato. Aham. É muito comum. A grande maioria das pessoas entra aí. Uhum. Exatamente, Porque você sabe? vê que ele começa a subir muito rápido. E aí você vê na lista de compras que as pessoas estão comprando, 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 né? Fica toda verde, então aquilo te dá uma Te dá parecer um que gás, realmente né? vai funcionar. É, então é uma coisa que acontece muito. Isso mesmo, né? Uhum. Mas uma das coisas que nos protege de fazer isso é sempre olhar o gráfico em todos os horários ali. Você vai olhar 1 hora, 4 horas, Uhum. diário, semanal e mensal. Aí Sim. você consegue ter uma noção. Eu tenho uma noção exata, assim, eu sei Uhum. exatamente se ainda dá para entrar ou não, sabe? Eu criei uma noção sobre entender esse gráfico nessa situação. Porque eu percebi que, tipo assim, eu tô olhando de 15 minutos, que é o que eu gosto de fazer pelo período
Só que se eu parar para analisar em 15 minutos, ok, ele está querendo subir. Só que se você olhar em 1 hora ou mais, você vai ver que às vezes ele está na descida e Uhum. você achou que ele ia começar a subir, mas não, ele está descendo por tipo assim, às vezes um dia, 2 dias ou até mais. Exatamente, o tempo Uhum, gráfico. O tempo gráfico é importantíssimo, né? Eu não faço de jeito nenhum scalp, eu tenho pavor de scalp. O que que é o scalp? Acho que nem tem nas aulas aí que eu não ensino porque eu não vou fazer. Mas eu tenho amigos que eles trabalham somente com scalp, que é 3 e 5 minutos. São uhum, operações de 3 a 5 porque daí você ganha só um pouquinho, só que você ganha um volume maior, sabe? Você ganha bastante ali. sim, Sabe a lojinha do 1,90, do 1,25? sim, Eu falo que scalp é igual a lojinha do 1,25. Lá no Brasil era a lojinha do 1,99. Você tem que vender muito, muito, muito. Você tem que fazer muito, 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 muito para ter um lucro substancial. Sem contar que você fica numa adrenalina. Por quê? Porque eles usam um tempo gráfico de 3 e 5 minutos, tá? O 15 é o longo prazo para eles, para quem faz scalp. Faz 3 e 5 minutos, 1 minuto às vezes também. Deus me livre, eu tenho pavor de fazer isso, né? Eu acho que eu nem ensino isso para vocês. Eu não ensino, eu não devo ter falado de scalp para vocês. Por causa que é muito rápido. O de 15 minutos, na verdade, assim, o melhor para você operar dentro do diário é 1 hora, 1 hora e 4 horas. Você vê o 4 horas. O de 15 minutos, você pode até ver como é que tá somente a direção, né? Mas se você olhar em 15 minutos, você tem que se basear em 1 hora. Se você olhar no de 1 hora, você tem que se basear no de 4 horas. Então, sempre olhar o da frente, tá? Então, uhum. 15 minutos, e 15 minutos você não consegue um retorno grande. Você vai conseguir ali 0,30, 0,5, né? Então, é pouquinho. Então, eu praticamente não opero em 15. O máximo, eu dou uma olhada para ver ali a direção, né? Muito bom. Vocês têm alguma dúvida?